a mais um Escutativa Infocast. Estamos no nosso segundo episódio e hoje a gente está com uma convidada super especial, a psicóloga Kívia Mendonça. Kívia, muito obrigada por ter aceito esse convite. Você é uma excelente profissional e eu fiquei muito feliz por você ter aceito vir. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho e compartilhar um pouco da nossa experiência. Muito bom. Bom, vamos lá, que agora eu vou ter que ler, porque é uma lista extensa. Ela poderia estar aposentada já, mas não é o caso. Então vamos lá. Ela tem uma formação de 19 anos já como psicóloga. É pós-graduada em violência doméstica contra crianças e adolescentes, políticas públicas e socioeducação, psicologia organizacional e do trabalho, terapia cognitivo-comportamental e está em andamento finalizando neuropsicologia. Sua experiência profissional já foi diretamente com vítimas de violência, incluindo abuso sexual. Psicóloga responsável para atender os encaminhamentos pelo Conselho Tutelar e pelas medidas socioeducativas em 2005, onde ainda não haviam o CRAS e o CREAS, né, Kívia? Lá em Conchal e alguns anos depois no CREAS em Ibiúna. Trabalhou também na Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, lá ela participou do processo de inauguração e foi diretora também em Conchal. E alguns anos depois foi psicóloga na instituição em Ibiúna. Na área da educação também, por que não? Educação especial, a Rafael Limeira e Arthur Nogueira. Ensino superior, foi docente na Faculdade Estácio em Ibiúna e também na Faculdade Franco Montoro em Mogi Guaçu. E psicologia organizacional, supervisora de RH, consultoria em gestão de pessoas, palestras, psicóloga clínica, supervisão de outros psicólogos, que ela está com uma pequena pausa, né? Eu também estou nessa pausa de você. E está com novos projetos para 2024. E atualmente está trabalhando mais com psicoterapia, né? Na abordagem de terapia cognitivo-comportamental, atendimento presencial e online em Mogi Guaçu, né? O presencial hoje. E online também, todo o Brasil e todo mundo. Por 15 anos ela faz isso aproximadamente e hoje o foco dela está em demandas de ansiedade, autoestima e TDAH. Bom, dona Kívia, vamos aproveitar então e vamos falar um pouquinho sobre essa sua experiência. Como que foi essa experiência sua com atendimento a pessoas vítimas de abuso sexual? Nos conte. Marília, foi o primeiro caso atendendo como psicóloga, era uma criança. Eu atendi os casos do Conselho Tutelar, eram encaminhados, né, pelo Conselho, porque na época, como você comentou, não tinha CREAS, né, que é o órgão responsável para atender as pessoas que já foram com direitos violados. Então, naquela época não tinha um projeto. A primeira criança, o primeiro processo que chega do Conselho e do Fórum era um caso de abuso sexual. E aí a gente respira fundo, exatamente assim, e fala, e agora, né? E aí atendi, estudei todo o processo, acolhi a família e atendi a criança, né? E era uma situação do pai biológico. Então aquilo mexeu muito, falou, nossa, que para quem está de fora, às vezes acha que raramente isso acontece, mas infelizmente acontece, né? Não só com o pai biológico, mas com uma série de pessoas que a gente vai aprofundando um pouco mais. E várias demandas foram surgindo, tanto encaminhadas pelo Conselho Tutelar e depois na instituição de acolhimento também. Inclusive de medida socioeducativa, porque muitas vezes a gente pensa que é só os adultos, né, que cometem o abuso, o ato infracional com crianças, mas não, adolescentes também. Então, tinha adolescentes em medida socioeducativa, que o ato infracional foi o abuso sexual, mas muitos também já foram vítimas de abuso lá na sua infância, e juntamente com outras violações de direitos, acabou comprometendo o desenvolvimento deles e culminando também, depois eles se tornaram, antes eram vítimas e depois se tornaram também agressores, né? Sim. Então, essa experiência com o abuso foi assim, bem significativa, foi logo de início, e foi quando surgiu a ideia, não, preciso me especializar nisso, fazer uma pós-graduação na área. E até por uma questão pessoal, eu tinha muito interesse sobre esse tema, né, para compreender todo esse fenômeno que envolve. E aí foi quando eu fiz a minha primeira pós, que foi na USP, em violência doméstica contra crianças e adolescentes, que aí abarca vários tipos de violência, né, inclusive a sexual. Sim, e é engraçado que quando realmente a gente vai falar de abuso, a gente faz esse respirar fundo, né? É difícil, é um tema que até falar aqui pra gente não é fácil, né? Não é uma coisa gostosa, não é agradável. Mas necessária, né? Mas necessário, eu sempre acabo falando sobre isso, o quanto é importante. E, inclusive, Marília, além dessa questão, né, de toda essa área que você comentou, nos casos lá em Conchal, que eram encaminhados pelo Conselho Tutelar, depois também na instituição de acolhimento em Conchal, depois voltei para assistência social em Ibiúna, primeiro como psicóloga ali da equipe técnica da instituição de acolhimento, e no órgão gestor e no CREAS, que aí nessa época já existia o CREAS. É muito...
as pessoas evitam falar, né, sobre isso. E a gente percebe essa necessidade de falar. E não só nessa questão que envolve assistência social, porque, infelizmente, muitas pessoas acham que a assistência ela tem uma relação só com pessoas que têm uma condição financeira, né, precária. E, na verdade, não. É uma Exato. questão de direitos que, independente da condição financeira da pessoa, ela tem os seus direitos que precisam ser preservados, né? Então, se muito se chega, na a maioria dos casos, no conselho, na assistência social, tinha uma questão de vulnerabilidade social, né, financeira junto, mas na Uhum. clínica a gente tem muita também demanda de pessoas que têm várias questões, né, que envolvem, a gente vai falar um pouquinho das consequências da violência Sim. sexual e que combina no desenvolvimento da pessoa e durante a terapia a pessoa vai percebendo, conforme ela vai contando a história dela, ela vai se ouvindo, nós psicólogos, né, a gente vai ouvindo e vai percebendo que tem alguns indícios e aí a gente percebe que a origem lá pode ter sido, sim, naquela história lá do Sim. abuso sexual e que muitas vezes a pessoa tem dúvida, mas será Nem que sabia, foi né? abuso sexual realmente? Eu me senti Uhum. desconfortável e traz consequências de fato até hoje. E aí ainda, pensando nesse atendimento à clínica, né, eu trouxe, pedi autorização, que eu achei que valeria muito a pena, Sim. uma paciente, e logicamente por sigilo, não vou falar o nome, não vou falar de onde ela é, mas com autorização dela, ela escreve vários textos, e um desses textos foi sobre o abuso sexual. Então, assim, é uma mulher, né, entre 25 e 30 anos. É quando a gente fala, esse caso nunca foi parar na assistência social. Então, assim, está em todos os lugares onde a gente menos imagina. E quando. Não adianta, né? A gente fala sobre. E é incansável a quantidade de vezes que eu vou trazer aqui, vou trazer lá no Olhos Treinados no Instagram, a necessidade de a gente falar sobre isso. E por que que incomoda, né? Que incomoda exatamente porque não é algo normal. Então é por isso que incomoda. E Uhum, hoje se faz necessário falar para que exatamente deixe de acontecer. Sim, a gente não pode normalizar falar sobre isso. E também não pode normalizar o que acontece. E quando a gente se cala, a gente está normalizando aquilo que está acontecendo. E quando você fala sobre a clínica, né, o que aparece na clínica, o que aparece na assistência social. É muito curioso porque, na verdade, é o que acontece, né? As pessoas não relatam, as pessoas que têm aí essa questão socioeconômica média, alta, elas uhum. acabam evitando por medo da consequência e acaba permitindo que essa violência transgeracional, que a Kívia falou, que muitos garotos, né, adolescentes estavam lá vivendo na medida socioeducativa, Sim, vem desse silêncio, né? Por esse medo de trazer, por esse medo do quanto pode afetar essa família, o nome, etc. Né? Cidade pequena acontece bastante isso também, né? exatamente. Mas você quer ler a carta? Vamos Quero lá, ler super porque, legal, assim, é um muito bacana. caso muito real. Então, assim, ela tem 28 anos, foi quando ela escreveu, né, esse capítulo. Todas nós conhecemos pelo menos uma história de abuso. Se não foi conosco, sorte. Foi com uma amiga. E todos nós sabemos o quão difícil é falar sobre isso. Eu mesma só consegui falar 15 anos depois, em terapia. É difícil, a gente acha que ninguém vai acreditar na gente. Depois que passa tanto tempo, o que foi o meu caso, já não tem como fazer nada. Ninguém vai acreditar. Nem sei se o cara em questão lembra. Imagina? Tem a possibilidade dele não se lembrar de nada e também tem a possibilidade dele achar que não teve culpa. Porque alguns abusadores acham que não estão fazendo nada de errado. Mas esse achar que não estão fazendo nada de errado é responsabilidade só deles. O abusador e o estuprador podem ser qualquer um. Eles não são necessariamente doentes, embora o que ele faça seja doentio. São homens absolutamente normais, que têm família, muitas vezes casados, e que se sentiram no direito de abusar uma mulher. Frase da jornalista e escritora Ana Paula Araújo em uma entrevista ao canal GNT. E eu lembrei, mesmo que inconscientemente, durante anos, eu sabia que tinha acontecido algo errado. Hoje lembro mais claramente. Acho que na época meus pensamentos esconderam isso de mim. A gente deve ter esse mecanismo de defesa que nos esconde em gavetinhas, acontecimentos fortes que só saem quando estamos prontas para trabalhar conscientemente. É uma vida de estratégias mentais e práticas para evitar ser tocada. Frase do livro Abuso, A Cultura do Estupro no Brasil, da Ana Paula Araújo. A gente pensa o tempo inteiro nisso, em cuidar de sair de casa, cuidar se a roupa está nos protegendo de olhares. É um absurdo a gente ter que fazer isso. As mães ensinam as filhas desde pequenas a se cuidar para prevenir qualquer coisa e, na verdade, devíamos estar ensinando os meninos, os filhos homens que não podem tocar em uma mulher sem o consentimento dela. E ensinar as meninas sobre o que significa consentimento.
Por isso que cada vez mais se fala em educação sexual nas escolas. Para as crianças, esse é um grande passo a dar para termos uma evolução. Muitos homens não entendem o que é abuso. Assim como também tem muitas mulheres que não acham que estão sendo abusadas, que não tem nada de errado. É a falta de educação, é a falta de informação, é a falta de informação, é a falta de poder. E precisamos ter poder sobre os nossos corpos. Nossos corpos é o mínimo. Ainda ela falando. Eu tinha 11 anos, eu acho. Estava jogando videogame com meu vizinho e o pai dele me tocava enquanto eu jogava. Sempre, todas as vezes que eu ia lá. Não lembro exatamente quanto tempo isso durou, mas foi bastante. Eu lembro de reclamar com ele, de pedir para ele parar, de sair do local, mas ele não parava. Foi triste, desesperador. O filho dele, vendo tudo, não é à toa que hoje em dia ele tenha copiado algumas atitudes do pai. No comércio, do lado do meu prédio, ele tocava as mulheres, clientes deste local. Desconhecidas, ele tocava nelas. A vida é um espelho entre pais e filhos, né? Mas o filho dele não teve culpa. Ele via as atitudes do pai e não achava que tinha problema. Porque se o pai, que era para ser uma referência, fazia isso, por que o filho não podia, né? O pai tinha culpa, porque teve a responsabilidade de deixar que o filho visse tudo. Teve culpa por tudo que fez comigo. E teve a responsabilidade de continuar fazendo. A história ficou assim. Eu, hoje, trabalhei e sigo trabalhando em terapia, já que não há muito mais o que eu possa fazer. E o mundo é tão cruel com as mulheres que, capaz de, se eu ler isso em algum dia, vão tentar ainda me processar, alegando calúnia. Ele pode não lembrar, mas eu lembro. E a única pessoa que sobrou para acreditar em mim, que precisava acreditar em mim, fui eu. E eu lembro, a escritora e jornalista Ana Paula Araújo citou uma frase nessa mesma entrevista ao GNT e disse o seguinte: o estupro e abuso talvez sejam os únicos crimes em que a vítima é que sente vergonha. A vítima sente vergonha e é difícil de quebrar isso. Eu, por muito tempo, muito mesmo, quase 15 anos, não comentei com ninguém. Quando eu acordei essa memória em mim do ocorrido, eu senti vergonha de não ter feito nada, de não ter contado para ninguém, de me sentir impotente, de ter continuado indo na casa desse vizinho para jogar videogame com o filho dele, de não ter feito nada. Curioso, que eu nunca senti culpa, isso não, mas vergonha sim. Eu sempre soube que a culpa é dele, mas eu tive sorte de pensar isso e de ter isso como certeza para mim, porque a maioria das mulheres sentem vergonha e culpa. Minha mãe sentiu culpa quando contei para ela. Ela disse que se sentiu culpada por não perceber, por não ter ideia do que estava acontecendo comigo. E olha que eu frequentava uma psicóloga quando pequena. Afinal de contas, era um vizinho confiável, aparentemente, mas a culpa não é dela. Tão pouco a responsabilidade. Foi tudo ele. E talvez um pouco da educação sexual que não existe nas escolas. Ainda mais anos atrás, onde nada disso que estamos aqui era falado em voz alta. Então, gente, nem sempre podemos controlar o que acontece conosco, porque muitas coisas vão acontecer, tanto boas quanto ruins. Mas sempre podemos decidir qual vai ser a nossa interpretação e nossa reação em cima disso. Minha terapeuta vai ficar orgulhosa. Aprendi isso com ela. E agora estou compartilhando com vocês, porque é a maior verdade que tem. Temos controle apenas das nossas reações. O resto é confete. Cai na gente, mas depois de um bom banho, vai tudo pro ralo e não permanece conosco. Eu fui lendo, Marília, De arrepiar, né? e me arrepiando, e lembrando o momento que ela fez dessa leitura, é um atendimento online, e ela lia e eu me segurava durante o atendimento, até um certo ponto, para eu não me emocionar junto com ela. E hoje, quando ela me mandou o material, eu falei para ela que eu estava sentindo tudo de novo, e ela lá também. Então, para você ver, isso, esse material ela me mandou faz um ano, e ainda mexe sempre que ela vai ler e mexeu comigo novamente quando a gente foi ler. E tudo que ela escreveu aqui faz muito sentido com o que a gente escuta de várias outras mulheres. Eu fiz questão de trazer um caso real para não dizer só a nossa experiência prática, mas isso foi dito por alguém que foi vítima, né? E aí ela traz aqui, ela ia brincar na casa de um amigo e o pai desse menino tocava nela na frente do filho.
E como isso faz 15 anos e só em terapia ela conseguiu verbalizar isso, ela percebe que esse filho, né, esse amiguinho dela na época grande, Uhum. também está fazendo isso com as mulheres lá nesse comércio que fica do lado do prédio que ela mora, né? Então, infelizmente, alguns homens agem. Talvez ele poderia até sentir prazer vendo o filho dele fazendo, ele sentia prazer, e ela na época não conseguiu falar com a mãe. E isso muitas vezes faz com que a pessoa se sinta culpada, porque eu deixei, às vezes tem esse pensamento, eu não saí. Só que é muito comum, no momento, a mulher paralisar. Por isso é muito importante a gente falar sobre isso com os nossos filhos, né, com as crianças, se acontecer, como a pessoa tem que agir. Porque no momento a gente percebe que aquilo está errado, mas é como se a gente ficasse em choque. A gente não consegue É que falar. a situação ela é muito invasiva, né? Ela extrapola aquele limite que a gente coloca em relação ao outro, porque a gente tem na nossa vida, né? A gente estabelece um limite que o outro tem Uhum. para chegar até nós. E quando isso acontece, extrapola. E assim, eu até estava pensando, foi muito interessante ela ter falado aí sobre, e que bom que ela falou, né, sobre essa questão da educação dos meninos, porque é claro que é essencial a gente ensinar aos nossos filhos desde muito cedo o que é consentimento, o que pode, o Uhum. que não pode, mas também a gente fala muito sobre ensinar como se defender. Mas é importantíssimo falar sobre o ensinar a não fazer. Porque às vezes a gente fica Exatamente. tanto, né? Você não pode permitir, não pode permitir, mas também não pode fazer. Uhum. Né? E isso está muito próximo, isso pode acontecer na escola, a repetição, padrão de comportamento, repetição, é tudo que é aprendido, né? Exatamente. Muitas vezes em família acham bonito quando o menino tá gostando de uma menina, quando o menino foi lá e tocou na menina, né? Então, assim, como se ele estivesse virando homem, né? Então, esse comportamento, É um muitas prêmio, vezes, né? exatamente, É né? um Então, ele prêmio. acaba sendo reforçado esse comportamento, né? E a menina fica lá na questão de se defender e o porquê que você deixou, por que que você não fez isso, por que você não fez aquilo. É muito comum quando as mulheres trazem. Muitas demoram anos realmente para conseguir falar e vem para a terapia sufocada porque precisa falar para alguém onde elas não se sintam julgadas, né? Então a terapia é um momento Uhum. onde a pessoa pode falar e não cabe a nós, né? Eticamente nós nunca vamos, não poderíamos, não devemos nenhum psicólogo questionar por que você não fez isso, por que você não Com fez aquilo, certeza. porque na hora a pessoa fez o que deu e às vezes não dá para fazer nada. E às vezes contar para a mãe que aquele tio, aquele primo está fazendo aquilo, você não sabe como você vai ser, essa informação vai ser recebida em casa. Tem situações que acontecem, a menina, um parente vai, toca, e quando essa menina pode contar para a família muitas vezes fala, deixa isso quieto, não conta para ninguém, vai gerar muito problema na família. Então, como se a culpa fosse da menina, né? Então, assim, tudo isso, os pais precisam pensar muito nessa importância de acolher, né, as falas das crianças e tentar entender, porque a maioria não fala. E quando fala, escuta. Né? Ah, será que é verdade? Falando agora, Maria, lembrei Uhum. de um caso, que não era um caso que eu atendi, era um caso próximo, e a filha contou que o pai estava abusando ela por muitas vezes, contou assim com riqueza de detalhes, onde não havia dúvida do que estava Uhum. acontecendo. Ela citou partes íntimas do pai, e aí quando a gente estava indo, né, fazer a denúncia, eu junto com a mãe no carro, ouvindo a mãe falar, filha, você tem certeza? Seu pai não faria isso. Deus. Filha, então, assim, muitas vezes a gente vê assim, o desespero, lógico, naquele momento tem uma relação do desespero da mãe para poder Claro. acreditar, será que o meu marido fez isso, né, Porque por são várias tanto informações, tempo? né? Para ela também é difícil, Muito. mas para aquela criança é muito difícil, porque além dela ter sofrido todo aquele processo, né, de abuso por várias vezes, a pessoa que muitas vezes nós mães temos que proteger, a gente fica com tanta dificuldade de acreditar que aquilo não é um pesadelo, aquilo é verdade, né? Porém, nós somos os adultos da história. A gente tem sempre que lembrar disso. Quando envolve uma criança, quem é o Isso. adulto na história, Isso. né? Quem é o cuidador, quem tá ali para proteger, para defender. Porque, na verdade, o erro é quem está cometendo o crime. É Exatamente. quem está realmente violando o direito daquela criança. Então, o fato é que a gente está aqui falando sobre a educação, né, de autoproteção, educação sexual, porque infelizmente existe o fato acontecendo, existe o crime acontecendo. E como a gente não tem, porque a gente não consegue identificar quem é o abusador. Uhum. Não tem como a gente identificar quem é o abusador. O abusador, ele é aquele pai legal, aquele tio legal, aquele avô legal, enfim, é o legal. Ele não Exatamente. tem, ele é envolvente.
faz a gente falar tanto sobre esse proteger. E é engraçado que você falando acaba realmente trazendo um peso muito grande na vítima, né? Até o fato da gente tentar levar a informação de autoproteção. Porque a gente fala sobre autoproteção, mas ao mesmo tempo, como você disse, na hora aquela situação ela é tão invasiva, ela é tão violenta, que você não sabe como se defender. Sim. E aí, aquele peso, né? Poxa, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu não fiz. Mas, na verdade, você não fez porque você fez o melhor que você pôde. Quem tá errado é quem tá violando os seus direitos. E isso, acho que puxa até um gancho pra gente falar sobre a questão a gente fala muito das crianças e dos adolescentes. E nos adultos, como que é? Vamos tentar agora Sim. avançar a idade aí. Nos adultos acontecem também e a frequência não é tão baixa. Tanto que tem estudos que apontam que pouquíssimas mulheres, eu até fiz um levantamento, acho que 5%, deixa eu ver para falar com propriedade. Aqui, ó. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2018, apenas uma pequena parcela de casos de violência sexual procura o serviço de saúde. A taxa de ocorrência é subestimada. Um estudo latino-americano, por exemplo, estimou que apenas cerca de 5% das vítimas adultas de violência sexual denunciam o crime à polícia ou algum serviço de saúde. Então, assim, hoje nós temos muito mais dados, né, de violência contra a criança. Eu até acredito que possa ser maior realmente o índice, porque a criança ela é vista como mais frágil, mais vulnerável, não consegue se defender, fica calada, mas as mulheres também passam por isso. Então, muitas vezes passam no ambiente de trabalho, né, em relação ao superior, ali o assédio sexual, também com o marido, porque não é porque nós somos casadas que nós temos que fazer relação sexual com o marido na hora que ele quer. Os dois precisam querer. Então acontece, e a frequência, Marília, infelizmente, não é muito baixa. Né? Eu penso assim, eu ouvi isso na clínica, eu imagino, né, todo o contexto geral por experiência profissional. Como é comum as mulheres trazerem esse sofrimento delas não quererem fazer e o esposo forçar ali, e isso entra assim, né? Isso traz sofrimento emocional, né? Porque está sem consentimento. Às vezes a paciente poderia até tratar e ela foi com uma determinada demanda, chega lá, ela identifica isso como um problema que ela vive frequentemente, porque ela se vê tendo isso para te falar, e ela deixa de cuidar das questões dela, que ela tinha ali, não que isso não seja importante, óbvio que é, mas toma conta por conta de uma agressão que o outro comete. Isso. Né? E a gente precisa trazer isso novamente para alertar o quanto você tem que saber notar e perceber e identificar. O que você vai fazer, a gente ainda não sabe, mas você precisa conseguir identificar primeiro, para que depois esses próximos passos eles venham acontecendo. Você não tem que terminar com o seu marido, mas você precisa saber se impor e colocar ali, realmente, agora eu não quero, né? Trazer para aquela relação uma comunicação mais assertiva, onde ela também exista. E tem uma questão cultural também, machista lá atrás, quando, né? Então, assim, hoje, mais do que nunca, né, a comunicação, ela é necessária, ela é importante. E, sim, tem homens que não sabia que não podia fazer quando a mulher não queria. Afinal, ele é o marido dela. E se ela não quer com ele, ela tá querendo... Então, assim, tem um monte de coisa que envolve as questões emocionais. E é um absurdo, né? Mas que a psicoeducação, a informação para o casal, né? Porque muitas vezes o que é óbvio pra gente, para o outro pode não ser tão óbvio, né? Que já teve situações de e depois de realmente conseguir cessar, e pode acontecer. Eu acho um absurdo os homens não saberem. Né? E aí, muitas vezes, assim, acontece em ônibus, acontece em táxi. Então, porque assim, as pessoas muitas vezes acham que o abuso sexual, ele é só quando tem a penetração, quando há o ato em si. Ah, mas ele só passou a mão no meu peito. Ah, ele só passou a mão na minha vagina. Ah, ele só... Não. Se ele colocou a mão, né? Se ele tocou em você numa área que pode gerar prazer para ele, sem o seu consentimento, isso é um abuso, sim. Até a masturbação na frente, né? Isso também é classificado abuso, né? Exatamente. Ele tá se masturbando e você não tá passando, não tá vivendo aquele processo de prazer junto com ele, sem consentimento, é abuso também, né? Eu me lembro na época da graduação, acho que foi 2004, 2003, tinha um rapaz que sempre andava de bicicleta ali perto da faculdade onde eu estudei, e ele tirava, né, abaixava as partes íntimas e mostrava as partes genitais para os estudantes. Então, a gente algumas alunas já haviam comentado com outro, mas eles não conseguiram pegar ele até aquela época. E um dia, eu, linda, maravilhosa, indo trabalhar, vejo o rapaz. Só que eu não sabia que era ele, eu sempre vi ele passando.
E aí, Marília, ele tirou, e aí ele mostrou a parte íntima dele. Gente, é uma situação que você não sabe. Se corre, se grita, você não tem reação ali do que fazer. E como todos os dias eu passava por esse mesmo caminho, ele sabia o horário e onde eu estava. Até que um dia eu, desligada, né, para variar, de repente alguém toca em mim. E Uhum. quando eu olhei, era esse rapaz que já tinha mostrado as partes íntimas dele para mim uma vez. E é assim, é triste porque na memória, Marília, eu tenho noção do tamanho comum, mas na minha memória é como se fosse assim uma coisa gigante, enorme. Acho que aquilo foi tão forte para mim, foi tão amedrontador que na minha memória era uma coisa assim, muito, muito fora, que é impossível um ser humano, mas foi o que ficou ali na memória. Uhum. E eu já era adulta, eu já tinha acho que uns 19, 20 anos. Imagina para uma criança que vê aquela cena. E nesse Sim. dia que ele me parou, me pegou, ele chegou a puxar a minha blusa. Eu tinha uns 19 anos, minha sorte é que veio uma pessoa de carro e viu ele puxando, mas a intenção dele, para você ver como é o voyeurismo, ele não tinha intenção de abusar ali, de cometer o ato em si, porque estava numa avenida, né? Era uma avenida do Uhum. cemitério, avenida tranquila, mas sim, era uma avenida. Por minha sorte, alguém passou de carro, entre vários carros que passou, alguém parou e ofereceu ajuda. E nisso ele catou a bicicleta dele, porque ele estava de bicicleta, e aí Foi ele embora. foi embora. Mas aquilo para mim foi muito difícil, para poder passar ali de volta, né? Por isso eu comentei, quando eu fui atender lá o caso, quando formada, fez muito Uhum. sentido com outras coisas, né? Sim, Então a gente vê o sim. quanto, infelizmente, isso acontece. E uma outra coisa que é importante a gente pensar, a gente está se referindo a homens cometer o abuso, né, sexual, Sim. e na verdade não é só os homens que cometem abuso sexual, não, né? Nós temos assim histórico de mulheres Uhum. também que cometem abuso sexual em relação a crianças, né? Então a gente Sim. precisa, na verdade, é, informar as nossas crianças e trabalhar cada vez mais com uma cultura de justiça, porque hoje muito se sabe que faz e não dá nada, né? Não acontece nada, era Uhum. só um carinho, né? E na verdade a gente sabe que não era essa a intenção. Sim, sim. O prazer que seja o homem ou seja a mulher, o adolescente ele busca, ele nunca pode extrapolar o limite do outro. Você quer sentir prazer? Você quer ter tesão? Você quer. Não pode extrapolar o limite do outro. O corpo do outro é o seu espaço, né? Então nada permite que você obtenha, como você falou, né? A intenção dele ali não era cometer o ato sexual. Mas a Sim, intenção dele de obter o acesso prazer. ao prazer leva ele a extrapolar o corpo da outra pessoa, e é isso que é errado, e é isso que é um crime, Sim. E né? alguns têm essa questão de querer exibir para outros, de mostrar para uma criança, né? Mostrar um filme ou alguns casais de ter relação sexual do lado de uma criança que acha que a criança está dormindo e a criança, na verdade, muitas vezes está ouvindo. E eu já ouvi falando: Nossa, meu pai, ele bate na minha mãe à noite. E Uhum. aí, quando eu fui perguntar como é esse bater, eu entendi que não era exatamente pelas palavras, que não era, ele não estava batendo na mãe, eles estavam tendo relação Sim. sexual e os pais achavam que a criança estava dormindo. Então, assim, e a criança, como que ela fala, gente, acordei, vamos encerrar, não vai fazer, ele vai ficar quietinho. E isso vai gerar um trauma muito Uhum. grande depois, quando crescer, né? Então, é importante a gente considerar vários fatores que envolvem tudo isso. Até porque ele vai considerar aquilo como parte dessa relação sexual, porque conforme ele vai crescendo, aí ele vai compreendendo, aí ele vai fazendo essas relações, né? Uhum. Aí ele começa, nossa, relação sexual, bater à noite, meu pai, minha mãe, então pode, É, né? E é óbvio, quer bater, bate durante a relação sexual, mas tem que ter esse cuidado com a criança que tá ali por perto, né? Tem que ter, não adianta. Ter filhos é uma responsabilidade, né, Kívia? É sim, uma responsabilidade que você tem que trazer para perto de si e, enfim, viver ela. sim. Vamos lá. Quais são as possíveis consequências emocionais que você percebe? Você falou um pouquinho, né, sobre a vergonha, sobre a culpa. Em clínica, o que você percebe? Porque a gente está falando do abuso sexual, mas ele pode, não sei se a gente pode usar esse termo, ele pode trazer comorbidades a partir dele, né? Então, o que você observa? Porque, como você falou no início, então a paciente chega lá com uma determinada demanda, enfim, problemas relacionados ao trabalho, o próprio relacionamento, Uhum. e aí vocês vão observando que tem essa questão do abuso, ela vai notando. E aí, como é que você percebe que acontece? A gente observa em relação com toque, não é que todas as pessoas que têm toque, né, elas
foram vítimas de abuso, mas assim, eu tive várias experiências de pacientes com toque. Conforme a gente vai trabalhando todo o histórico, né, principalmente de contaminação ou sexual, de falar, de proferir palavras, né, com pensamentos invasivos que a pessoa não tem controle, de lá atrás a pessoa ter sido vítima. E muitas vezes eu pergunto porque a gente vai percebendo ali, Marília, nas entrelinhas você percebe uma coisa, percebe outra, e a gente sente que às vezes não é o momento da pessoa confirmar que alguém já tocou Sim. nela sem a intenção, né, sem o consentimento dela e com outras intenções. Mas conforme essa paciente ela vai percebendo que ali é um espaço onde ela não vai ser julgada, ela vai ficando mais confortável. Então, se eu percebo uma relação com toque, percebo a questão do corpo, né? Muitas vezes a questão da obesidade. Então, lá atrás, a mulher, quando a gente vai ver fotos até determinado período, estava com o corpo assim dentro da média esperado, né, ali, de acordo com os padrões da nutricionista, da Organização Mundial da Saúde, de determinado momento para frente começou a surgir a obesidade. E o que muitas mulheres traziam, e depois eu fui pesquisar, porque não era uma, não era duas, não era três. Eu falei, peraí, tem um padrão que eu estou observando aqui, eu vou pesquisar. E lógico, aí eu achei um monte de estudos que trazem. O que acontece? A mulher, quando ela é abusada, ela é tocada sem o consentimento dela, ela se sente suja. E aí acaba tendo uma relação ali com o toque, como eu falei, então ela sempre está ali querendo se limpar, então os seus espaços. Mas a questão do corpo, porque ela começa a achar que ela, quanto mais, menos atraente, quanto mais feio o corpo dela ficar, menos interesse os homens vão ter ali no corpo dela. Então começa, e até ali na adolescência, de comer compulsivamente, de comer muito, para que nenhum homem se interesse mais pelo corpo dela. Assim, eu já tive casos de paciente trazer isso de uma maneira consciente e intencional, mas também vários outros casos onde fala, nossa, faz sentido isso. E realmente, e me incomodava, porque eles elogiavam a minha cintura, elogiavam meu seio, minha perna. Então, quando eu fui mudando o meu corpo, eu deixei de ser interessante para eles, mas eu não tinha percebido que fazia sentido. E conforme elas vão trazendo, isso é muito forte e é muito importante. É sofrido ter acesso, né, a essa lembrança, a essa linha de raciocínio, mas promove depois uma mudança onde ela percebe que ela tem valor, que aquele corpo é dela, não é do outro. Ela pode sim se sentir bonita, né? Ela pode Pertencente, né? O próprio escolher corpo. isso, escolher o que comer, pensando na saúde e no bem-estar dela, e não escolher o que comer, muitas vezes, para que o corpo dela, né, não seja tão desejado para o outro. Eu não estou dizendo que o corpo desejado é só o corpo magro, não. Não, Eu estou dizendo claro. assim, a intenção da mulher, no Sim. sentido de alguns casos que eu atendi, que a literatura também traz, de que estratégias para que ela não seja interessante para o outro. E aí acontece às vezes também com pessoas que já teve assim o seu corpo tocado não por um homem. Então, quer ver se nasceu pedrinha no peito, o outro quer ver se está nascendo pelinho na vagina, o outro que aperta e fala, nossa, né, dá tapa no bumbum para falar, nossa, olha como tá bonita, como tá grande, né? Então isso a pessoa quando é mais do que uma pessoa que tenta, ela começa a olhar para si e falar, não, o problema está comigo. Alguma coisa eu tô fazendo de errado, porque eu não era meu desejo, mas se ele fez, o outro fez, o outro fez, a pessoa se sente culpada, né? E aí com o passar do tempo a gente vai percebendo que às vezes você não foi a única vítima. E não foi a E última. normalmente não é. Não. Aí você vai conversar com parentes, descobre, né, que todo mundo fica em silêncio, ninguém quer contar para ninguém. Mas quando um resolve contar pro outro, ele fez isso comigo também. Ele fez isso comigo também. Ele fez isso comigo também. E aí quando você percebe, cava ali um monte de criança, de adolescente, principalmente criança, que aí esses homens vão vendo as crianças que são mais quietinhas. E aí outro padrão que a gente observa, Marília, é quanto mais boazinha, aquele perfil de boazinha, de quietinha, geralmente é uma vítima em potencial, porque ela não vai falar, ela não vai gritar, porque ela é boazinha. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado de exigir que os nossos filhos sejam bonzinhos, né? Porque depois eles acabam sendo, tanto para um relacionamento abusivo também, quando se torna adulto, porque aquela mulher, né? Ou aquele homem também, que não é só as mulheres que são vítimas Tem do vários relacionamento pacientes. abusivo. Sim. Então, assim, eu percebo muita questão do toque, alguns casos que eu já atendi e depois eu localizei na literatura, casos que envolvem obesidade, né? Essa questão de Autoestima, peso, né? a autoestima da pessoa não perceber o valor que tem, afinal,
ela se sente suja, ela acha que ela não tem valor, então acaba influenciando ansiedade, muita ansiedade, porque as pessoas começam a ser uma ameaça, então eu não vou me relacionar com ninguém, porque eu não sei a intenção desse homem, né? Então o toque, às vezes é uma coisa que, assim, até começa às vezes a gostar de alguém, começa a se relacionar, quando vai ter a relação sexual, a pessoa, aí tem até aquela questão do estresse pós-traumático, né? A pessoa revive tudo aquilo, Sim, então o momento que era para ser prazeroso para o casal, passa a ser algo que remete a uma experiência um que a mulher trauma. teve lá atrás, né? Às vezes coincide com alguma fala, alguma posição, alguma situação e que Uhum. acaba remetendo ao que aconteceu lá atrás. Me lembro de um caso, estava no fórum, inclusive, um advogado da vítima. Era um caso onde eu penso, porque provavelmente ela vai ouvir isso, mas não estou citando nomes, então tudo ok. Sim. Ela, na época, tinha 12 anos, se eu não me engano, faz muitos anos isso, e ela era vítima há 3 anos do tio, dos 9 aos 12. E aí, em atendimento, ela contou o que acontecia. Ela dormia no chão na casa dessa tia, do casal de tios, e a tia tomava remédio para dormir, porque por uma questão, né, de saúde. E enquanto essa tia dormia, o tio levantava e abusava. Isso foram 3 anos. Com faca, se ela contasse para alguém, ele ia matar ela, ia matar a mãe dela. Então é muito Uhum. comum essa questão do abusador ameaçar a vítima, que se ela contar, ele vai fazer algo muito terrível para as pessoas que são importantes para ela. Então isso faz com que a vítima se cale, né? Mas não se cale, denuncie, porque a pessoa ela vai ser protegida, Até né? pensando no que você falou, de que um fala, né? Ah, nossa, ele fez isso, se escapa ali. Olha como você já multiplica ali, você tem 3, 4, 5 pessoas que viveram a Sim, mesma coisa. E você não vai continuar, não continua, né? Esse processo, esse ex- ciclo abusivo, exatamente. que ele vai continuar acontecendo. E aí, nessa audiência, o advogado, da parte dele, me questionou, assim, mas se foi quando ela tinha 9 anos, eu não lembro se era 12, 15 que ela tinha, depois de Uhum. tantos anos, ela ainda tem essas consequências? O juiz, ele foi muito humano e falou, doutora, você não precisa responder essa pergunta. Porque, assim, era desnecessário. Então, muitas vezes Nossa, as olha, até pessoas arrepia. pensam que, como aconteceu há muitos anos atrás, isso não tem consequência depois. E, gente, algumas mais consequências, outro menos consequências, mas as lembranças, as cicatrizes, elas vão estar ali. Em terapia, nós vamos trabalhar, resgatar a autoestima, ajudar essa mulher a perceber que ela não foi a culpada, ela foi vítima da situação, da voz, né? Ouvir o que ela tem para dizer sobre aquilo sem ser julgada, né? Ela não teve culpa. E as cicatrizes, elas vão acontecer. Elas não vão esquecer, por conta da terapia, que eu sempre falo. Sim, Você não vai ter amnésia na terapia. exato. As lembranças vão continuar, só que a gente vai conseguir olhar para aquela dor, para aquela situação de uma maneira diferente. E como essa paciente comentou, eu vou ter pensamentos alternativos, pensamentos que são mais saudáveis em relação a isso e sobre o meu valor. O quanto eu mereço, sim, ser amada com respeito, o quanto, sim, eu tenho valor, mesmo eu tendo sido vítima, inclusive sendo vítima no meu passado de um abuso, eu continuo tendo o mesmo valor, né? E aí a gente vai trabalhando essa questão da resiliência. Então, existem várias comorbidades. Depressão é muito comum também, né? A gente sempre fala, a depressão, o paciente depressivo, ele tem uma tendência maior de ficar revivendo muitas vezes o passado. E se nesse passado dele tem, além de várias situações que de fato foram assim, muito sofridas, a gente também tem a influência da interpretação que ele tem sobre algumas situações que geralmente são negativas. Então, muitas vezes, o paciente com perfil, com o transtorno de depressão, ele acaba revivendo essa situação muitas vezes, seja em sonho, seja em realidade, quando vê a cor de roupa parecida com a do abusador. Então, assim, a gente achar que porque aconteceu lá na infância, que foi tratado às vezes em terapia por determinado momento, e isso vai ser curado, não, a cicatriz ela vai permanecer. E na terapia a gente vai ajudar o quê? Com que essa terapia, com que essa cicatriz não não doa, né, tanto quanto Uhum. doía lá no início, quando ela ainda olhava para aquela situação com sentimento de culpa, com sentimento de vergonha. E assim, você falando também me faz pensar no seguinte: aquele paciente não, aquela criança que ela tem ali uma questão de uma hereditariedade depressiva, por exemplo, que ela pode em algum momento da vida dela despertar aquilo que a gente sabe, né? Ela nasce ali com aquele negocinho, é hereditário, em algum momento pode despertar, dependendo de como ela vai lidar com essa vida dela ao redor, ao longo dos anos. Mas se há o abuso, pronto. É um momento, é uma situação rápida para se acelerar muito esse processo e ela ter Uhum. depressão desde a infância. Isso.
né? Então, olha só, como é realmente o abuso, ele maltrata, né? Uhum. E a importância da psicoterapia, que é o que você disse. Então, é para auxiliar na compreensão, né, de todos esses sintomas que ela vai e entender, né, Kívia? Entender o que ela está vivendo, porque muitas vezes, assim, nós estamos falando aqui já com casos acontecidos, nós estamos falando já com pessoas em que a gente vai orientando e a gente vai trabalhando, o processo terapêutico vai acontecendo, mas não é simples assim, né? Quando a pessoa às vezes está fora, não que é obrigatório, né, a psicoterapia, mas a psicoterapia ela vai trazer sim à tona esses sentimentos, esses traumas, essas dores, e você vai poder então trabalhar ao longo dos anos coisas que talvez você vai olhar depois de um tempo de psicoterapia, você vai ver que a sua vida estava paralisada. E você muitas vezes não vai entender o porquê. Então, por isso a importância. A gente está falando aqui de algo que a gente já entendeu que tem um abuso, a gente já entendeu que tem demandas. Só que nem sempre você que está ouvindo vai saber o que você tem. Então, por isso é importante. Olhou para você, entendeu que não está legal, olhou para você, você tá sem brilho, olhou para você, as coisas, as situações da vida, elas estão mais difíceis do que o normal, não está tendo relações saudáveis, a psicoterapia ela vai ajudar você a entender, a compreender tudo isso. Você não precisa ir lá para falar somente do abuso sexual. Você vai trabalhar o agora e com isso vai elaborando tudo aquilo que aconteceu lá atrás, para poder ter uma vida mais saudável. E conseguir resgatar, ou na verdade desenvolver, né, Kívia, muito do que talvez ela não tenha descoberto até hoje. Porque muitas vezes, né, como você mesma disse, durante o processo terapêutico, às vezes muitas pessoas falam pra gente, né, nossa, agora que eu percebi que aquilo tinha tudo a ver com isso que eu tô vivendo hoje. E a importância da psicoterapia na vida dessas pessoas eu digo infelizmente nessa situação, porque melhor seria se ela estivesse cuidando por outros motivos. Exatamente. Pelas raízes que a gente sabe o quanto isso machuca, né? O quanto isso é profundo. E na terapia ela vai se ouvindo, né? Às vezes as pessoas falam muito, mas não tem o que fazer, já aconteceu, já passou. E na verdade, conforme ela vai contando para o psicólogo o que Perfeito. aconteceu, ela vai organizando os pensamentos dela, as lembranças, e ela vai se ouvindo. Ela fala, nossa, me ouvindo agora, muita coisa fez sentido, né? Às vezes a gente ajuda o paciente a perceber o que faz sentido e muitas vezes eles mesmos, eles trazem, nossa, isso faz sentido com aquilo, ou Isso. com aquilo, ou eu estava no banho pensando sobre o que você me disse e na hora eu achei que não fazia tanto sentido, mas eu lembrei um monte de coisa. Quando eu tinha 8 anos, Banho é quando eu maravilhoso, né? tinha isso, aquilo, e aí a pessoa começa a lembrar muita coisa, né? Então, assim, a Sim. terapia, eu sempre falava, acho que desde a época da faculdade, né? A terapia, 50 minutos começa ali, e assim, a responsabilidade que a gente tem junto com esse paciente do que ele leva para casa, desses 50 minutos, né, do que a gente conversou, né, de tudo que ele se ouviu, é muito significativo, Sim, né? sim. Então eu falo que sempre que terapia é um investimento para a vida, Ai, o né? processo Terapia terapêutico é é vida, maravilhoso. na verdade, né? As pessoas odeiam quando elas percebem que não vai ficar pronto ali na hora, Porque não que é não vai ter um miojo, remedinho exato, terapia não é que não miojo. é. Mas o processo terapêutico, quando ele começa a acontecer, ele é maravilhoso, né, Kívia? Bom, qual que é a importância dessa rede de apoio? Muito importante, Marília, porque quando a mulher ela consegue contar, e fala assim, consegue, porque é muito difícil contar para alguém. Se você conta para alguém e essa pessoa que vai te ouvir, né, que seria a suposta ali, rede de apoio, ela não julgar a pessoa, ela ouvir a pessoa com atenção, né, ver como podem juntas, né, buscar às vezes fazer uma denúncia se for no período ou se for muito tempo depois, buscar entender, ouvir essa dor, porque às vezes só da pessoa poder colocar para fora, né, poder falar no ambiente onde ela não se sente julgada, já ajuda muito. E essa rede de apoio, para quando também essa mulher for se relacionar, seja com uma outra pessoa, e ela perceber esses gatilhos, aí sentir de novo, agora eu entendi por que eu tenho um bloqueio, que eu não consigo ficar com ninguém, eu não consigo me relacionar com alguém. A pessoa com essa rede de apoio, essa pessoa, essa amiga, né? Esse amigo pode ajudá-la a falar, olha, não sabe que não faz sentido com aquilo? Então, eu falo que a terapia ela é essencial e a rede de apoio também, porque só nós ali no consultório a gente não consegue, a pessoa não consegue sozinha, né? O apoio da família, de não julgar a pessoa, de não ficar falando, ai, por que você não fez isso? Por que você não fosse aquilo, não fez aquilo? Se fosse eu,
Gente, não, cada um sente a sua dor naquele momento. A rede de apoio é para acolher, como se fosse ali uma rede realmente, onde a pessoa possa ali Uhum. deitar naquela rede ou se apoiar naquela rede para que ela possa, junto com alguém, vivenciar e elaborar aquela dor que ela está sentindo, sem julgamentos, né? Mas com É, acolhida. sim, porque esses julgamentos a própria pessoa ela já está fazendo isso com ela mesma, né? Sim, Ela já está olhando para aquilo e se sentindo muito errada. sim. É. E tem até um livro, acho que você já viu ele, que chama Eu Não Sabia Que Era Estupro. Porque muitas pessoas vivenciam, né, esses toques e não e Uhum. acha estranho às vezes, mas não tem coragem de denunciar ou de falar para alguém sobre aquilo. Agora, essa rede de apoio, se essa pessoa comenta, nossa, eu achei estranho que fulano tocou em tal parte do meu corpo ou falou tal coisa. Se a pessoa tem dúvida, com uma rede de apoio que seja qualitativa, né? Vai falar, Sim. não, isso não é comum. Isso não é comum. O que ele fez foi além, né? Então ajuda a pessoa a validar o Uhum. sofrimento e a angústia que ela está sentindo ali naquele momento. Que pode levar ela a um ciclo muito longo, né? Sim, De abuso. assim como a ausência ou uma rede de apoio disfuncional piora Piora. muito a condição daquela pessoa, né? Então, por isso, uma Uhum. rede de apoio que escuta, né? Que não, que acolhe, que não julga, faz muita diferença na vida da vítima. Aproveitando até, nem sempre são casos relacionados a isso, né? Mas acho que é importante a gente falar o quanto sim é difícil a gente romper esse padrão de comportamento, que essa família disfuncional, que essa rede de apoio disfuncional, seja família ou não, o quanto é difícil romper, né, esse padrão de comportamento familiar. Não é algo fácil. De fato, é uma luta ali que encerrar esse padrão de comportamento em você para você não dar continuidade é muito difícil, mas também é extremamente prazeroso, né, Kívia? Quando você percebe que você conseguiu romper, você parou ali em você. Sim. É extremamente prazeroso também. E outra coisa que é comum, dentre as consequências, né, do abuso, é aquele que foi uma vítima no passado, como eu comentei, né, que é quando atendi vários casos de adolescentes em medida socioeducativa, se tornar um agressor no futuro, né? Então, Uhum. seja uma forma de não conseguir lidar com a minha dor, então não é justo só eu, isso é um caso real que eu estou falando, não é justo só eu sentir Uhum. isso, eu transferi isso para outra pessoa e isso me aliviou. Então, imagina se essa pessoa tivesse um acompanhamento psicológico lá no início, aquela família que sabia, tivesse acolhido aquele garoto, talvez ele não tivesse feito isso. Talvez, é uma hipótese. Sim, sim. Poderia não ter feito isso depois, né? Então, assim, a gente também tem que Uhum. lembrar da importância da gente compreender. Assim como, Marília, eu já atendi casos também de pessoas que têm essa questão do prazer em olhar o outro sem o consentimento do outro, né? Seja para o celular, seja vigiando o banho, e essa pessoa que como essa paciente falou assim, às vezes ele é doente e às vezes não. Ele sofrer pela dificuldade que ele tem de controlar esse comportamento dele. Só que a rede de apoio dele foi tão maravilhosa que em vez de julgar ele, orientou que vai buscar ajuda, vai para terapia. E Olha esse só. homem, ele veio para terapia assim com muita dificuldade para Você contar esse imagina? sofrimento que ele tinha, mas que ele não queria ser assim. Até porque ele Ele era nunca vítima antes de qualquer coisa. Exatamente. E aí depois ele assim foi para acompanhamento psiquiátrico também, para medicação diminuir essa questão da libido. Então assim, independente da situação, precisa de cuidado, precisa até mesmo para a gente poder romper a continuidade, né, de todo esse processo. Exatamente. Kívia, teve alguma coisa que eu deixei de perguntar? Alguma coisa que você gostaria de falar, que você acha que é importante? Nossa, eu queria ficar mais 2 dias aqui falando sobre isso, porque, bom, eu acho que foi falado muita coisa que é importante, né? Acho que ficou claro assim a gente lembrar sempre que o abuso sexual, a violência sexual não é só quando há a penetração, não é só quando, né, tem a frequência alta de situações, né? Quando há alguém toca no nosso corpo, às vezes fala, nos expõe a situações em que gera prazer para ela e não gera prazer para a gente. Uhum. Que quando se você ouvir alguém te contando, né, que passou por isso, a primeira coisa, acredita, até porque 93% pela Organização Mundial da Saúde é verdade. Então, acredite nessa pessoa, não fica duvidando, não fica questionando. Acolhe essa pessoa, né, e juntos nós vamos, né, buscar uma solução ou tentar entender isso de uma maneira mais saudável possível. As famílias que eles não tenham medo de criar briga na família, de expor o familiar, o conflito que gera em família, não é ficar em silêncio, porque essa mesma pessoa que fez uma vez com uma,
né, e que ficou em silêncio, ele pode fazer com várias outras depois. Pode e vai. Né? E vai. Então, assim, a gente precisa muito ouvir e validar esse sofrimento. E às vezes as pessoas, como a gente comentou no início, evita falar sobre isso e acha que é uma coisa que deve colocar pano quente, mas talvez seja um pouco forte que eu vou falar, mas quem nunca passou por isso precisava parar alguns segundos e imaginar o seu corpo sendo violado por uma outra pessoa. Porque a gente fala, não, isso não acontece perto de casa, acontece. Imagina a dor dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, ter o seu corpo invadido à força pela outra pessoa. Né? Então, assim, a gente precisa realmente falar sobre isso, por mais que dói, para que isso não seja naturalizado. É normal acontecer, vamos, né, ficar em silêncio, vamos colocar pano quente. E como você falou, bom, eu tenho que aproveitar e falar também que, assim, nem sempre a gente está falando de um abuso que é. Quando a gente fala do forçado, dá a impressão que é a força. Nem sempre é assim que eles vão fazer, né? Porque a gente tem casos de. A gente tem todos os casos, na verdade, porque, na verdade, a pessoa que se aproxima, ela se aproxima com muito cuidado, ele se aproxima tentando. Sedutor, exato. Ele é sedutor, então ele vai tentar se aproximar e vai tentar convencer você de que aquilo tá tudo bem. E é você quem está dificultando. O que ele está fazendo é correto. É só um carinho. É só. Né? Isso, exatamente. É só um carinho. E não é carinho. Isso não é carinho. Tem até. Eu acho que a Ana Luísa Calisto que fala sobre isso. Eu vou trazer até no próximo. Falando sobre essa questão. Vou colocar depois até nos vídeos. Sobre esse livro que fala sobre esse toque, né? Que é o toque bom e o toque ruim. Não é desse jeito que tá dito lá, mas é mais ou menos uma coisa assim. Nem tudo é carinho. Não é porque relou em você que é carinho. O carinho não rela nas suas partes íntimas. O carinho não vai relar no seu seio. Não vai relar no seu bumbum. Não vai relar na sua vulva. Não vai tocar no seu pescoço. Né? O carinho ele vai fazer no cabelo, vai botar uma mão aqui e acabou. E o carinho ele pode acontecer de outras formas, não precisa só somente tocando. Você pode fazer carinho no outro falando, né? Trazendo verbalmente coisas boas em relação a ele, né, Kívia? Sim. Kívia, eu também ficaria aqui muito tempo. Espero que você volte, que a gente tem muita coisa para falar. Quero fazer palestras, como você sugeriu hoje. Já estou jogando uma bomba na sua mão. Vamos, porque assim, foi o que a gente comentou. Você imagina nas escolas, quantas vezes essas crianças ali, que ali são filhos, são vizinhos, são tios, podem estar sendo tocados, sim, em ambiente familiar ou jogando videogame na casa do vizinho, né? E quando essa pessoa tem a oportunidade de reconhecer que, opa, peraí, isso não é comum, o que eu posso fazer em relação a isso, Sim. né? Esse aluno, ou durante a palestra, dificilmente eles falam, mas tendo o nosso contato, às vezes eles mandam o contato para a gente depois, ou conta para um professor, depois conta. Então, assim, a chance desse ciclo, né, ser ali, dar uma pausa, um stop e encerrar. Então, a gente precisa falar sobre. Se a gente conseguir alcançar uma criança, normalmente eles estão agora, é muito legal, tem formas que a gente leva. Eu até recebi uma notícia esses dias na clínica, eu não vou lembrar agora exatamente, mas falando sobre isso, foi até em Mogi Guaçu, algo que aconteceu e, na verdade, houve esse relato. E eu achei muito legal. Foi uma pessoa quem falou, foi uma pessoa quem foi relatar ali aquela violência, mas a gente está rompendo o de uma pessoa só. Mas esse abusador, esse estuprador, ele iria fazer com 10, 20, 30 pessoas, né, ao longo da vida. Então, uma criança, um adolescente, um adulto que a gente conseguir atingir, a gente está conseguindo romper um ciclo. Sim. De violência sexual. Eu vou dar um exemplo. Eu comentei esse caso dessa adolescente, né, de 9, acho que 12, 15. Se naquele período, quando ela estava com 9, 10 anos, será que se ela tivesse ouvido uma palestra na escola, Marília, se alguém tivesse falado sobre isso, quanto isso não é correto, quanto ela não precisa ficar passando por aquilo, será que a gente não teria evitado muitos anos de sofrimento? Eu acredito que teria sido um divisor de águas para a vida dessa criança. Por isso que é importante, então a gente vamos conversar. Kívia, muito obrigada. Eu te admiro muito como profissional, como pessoa, como mãe. Você foi minha professora, minha orientadora, enfim, minha supervisora, que está dando essa pausa. Então, assim, o convite ele é extremamente especial, até pelo quanto eu confio em você e sabia o quanto você traria coisas muito importantes para cá. Eu fico grata por você ter aceito. Espero que você volte. Eu agradeço. E falando sim, vou aproveitar e vou falar. Ai. Marília, sim, foi minha aluna. Gente, imagina uma aluna estudiosa. Era aquela aluna que você comentava,
B, a aluna vinha com F, G, H lá na frente. E um sofrimento que Maria trazia, quando as coisas não fechavam, quando não batia, quando o paciente não respondia da maneira como ela esperava, Um sofrimento né? horroroso. Então, assim, é uma dedicação Ah, que eu não tinha obrigada. dúvida que pós-formada seria esse sucesso Ah, todo, obrigada. né? De Você verdade fez mesmo. parte disso. Te admiro muito. E o olhar, né, que você está tendo para essa questão, né, o quanto isso faz diferença na vida de muitas pessoas e de uma maneira, eu falo até me arrepio, de uma maneira assim muito especial, o quanto a sua atitude vai fazer muita diferença na vida de várias pessoas, né, dos pacientes, de todos ao redor. Então, parabéns, Obrigada. viu? Muito Continue obrigada. Você assim. faz parte disso. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Escutativa Infocast. Agradeço. Vai lá, curte, vai lá e compartilha com seus amigos na sua casa. Por favor, isso é importante. Isso não é para ter like exagerado. Isso é na verdade, uma necessidade, é uma informação importante que você precisa transmitir. Até para aquela pessoa que você acha que não gosta. Manda lá para ela, vai ser importante. Porque Até a próxima. nunca sabe, né, Marília, quem que está sendo vítima nesse Nunca. momento. Então mande.